Eu quero falar nessa noite sobre restauração. Diga restauração. Estamos aí às portas do encontro, restauração. Eu entendo que esse encontro vai ser assim uma imersão de 3 dias, né? Sobre exatamente esse tema, sobre esse propósito. E eu quero nessa noite, diante dessa passagem, que Jacó, irmãos, ele na verdade é um protótipo, né, da humanidade, né? Quem já conheceu, por exemplo, quem já foi ao encontro com Deus, né, realmente dedicou atenção, certamente tem uma noção. Então Jacó, ele é um personagem da Bíblia que tem muito a ver conosco, muito a ver com a nossa vida. E nós estamos diante de uma passagem, esse momento aqui da vida de Jacó, né, a gente percebe exatamente a necessidade que, assim como Jacó, todos nós temos de sermos restaurados por Deus. Deus, ele tem um propósito na nossa vida, porém nós precisamos ser restaurados por Ele, para que a gente possa de fato entender, compreender e estar disposto a cumprir. Jacó, ele estava em um momento da vida dele que ele estava fugindo. Ele era, assim como muitos de nós, um fugitivo, né? A gente, no decorrer da nossa caminhada aqui nessa terra, todos nós, irmãos, né, passamos por tantas coisas, principalmente relacionada à nossa família. Cada um aqui tem marcas que talvez ainda estejam aí de alguma forma prejudicando a sua trajetória, o seu futuro. Outros talvez não, mas o fato é que todos nós passamos por situações que deixam marcas na nossa vida. E o grande problema, irmão, né, é que não é, porque às vezes a gente fala em problema, a gente pensa em alguma dificuldade, alguma coisa, mas para mim isso aí, irmão, é fichinha. O grande problema, irmão, está realmente no nosso coração. O grande problema que a gente tem, de fato, está dentro da gente. E esse tem sido o grande dificultor, né? Porque que dificulta, sabe, o nosso êxito, o nosso avanço, o nosso crescimento. Problemas na vida que a gente tem, circunstanciais, irmão, para mim é fichinha. A gente resolve quando a gente está bem, principalmente com Deus, conosco mesmos. A gente resolve, enfrenta e vence qualquer problema. Diga glória a Deus. Mas agora, como Jacó, nós o que fazemos geralmente é isso. A gente foge. A nossa vida geralmente é uma fuga de alguma coisa. E é tão interessante, por exemplo, que a gente vê muito ajustes acontecendo quando as pessoas vão ao encontro. Quando as pessoas vão ao encontro com Deus, muita coisa na vida dessa pessoa se ajusta. Porque na verdade, Deus trabalha no coração da gente, assim como Deus trabalhou aqui na história, na vida de Jacó, exatamente para a gente resolver essas possíveis pendências que a gente tem. Quando a gente realmente entende, quando a gente de fato abre o nosso coração para Deus, irmão, muita coisa começa a se encaixar, começa a ser resolvida. Detalhe, não vai faltar problemas na nossa vida não. Não sei se eu digo amém, que amém assim seja, né? Mas de verdade, irmão, não vai. Quantos estão entendendo? A questão é como você está com Deus. Quantos estão entendendo? Então Jacó, assim como nós, ele precisava da restauração. E ele estava fugindo, ele ia lá para a casa de Labão, tio dele, fugindo de um problema, de uma situação familiar que ele deixou para trás.
E aqui, no caminho para a casa do tio dele, ele, encontrou uma pedra no caminho. Quando a gente fala em pedra no caminho, a gente pensa em quê? Sinceramente, pedra representa o quê? Problema, irmão. Você fala, rapaz, uma pedra, é um tropeço, uma pedra. E o interessante é que Jesus é conhecido como uma pedra angular. Eu quero lhe dizer uma coisa: ele é um problema para o tipo de vida que a gente vivia antes. Quantos estão entendendo? Ele é um problema para isso. Porque quando você está fugindo, e eu, em nome de Jesus, profetizo essa pedra no teu caminho, para ser esse problema com o teu problema interior, com tua alma doente. Quantos estão entendendo? Então ele encontrou essa pedra. A pedra leva-nos à reflexão. Diga amém. Sabe, a gente quando está fugindo, a gente não olha, sabe, para a nossa vida, a gente não olha para as nossas atitudes. E dessa forma é impossível ser restaurado por Deus, para de fato você poder viver uma nova história. Então ele encontrou uma pedra. Diga glória a Deus. Jacó, que era da descendência de Abraão, neto de Abraão. Não, perdão, neto não, filho, né? Não, filho não, neto mesmo, filho de Isaac. Neto de Abraão, né? Mas ele era uma pessoa que não tinha experiência com Deus. É como, né, representa exatamente uma pessoa que foi criado por Deus. Quantos aqui foram criados por Deus? Todos nós, toda a humanidade foi criada por Deus. Amém? Porém ele não tinha experiência com Deus. E aqui Deus, nesse momento, inclusive, ele deu o nome à casa de Deus. Casa de Deus é lugar de encontro com Deus. Diga glória a Deus, né? Então ele não tinha experiência. E essa pedra no caminho dele, que representa o problema, acabou sendo uma solução para ele. E o que eu tenho para lhe dizer, para você realmente ser uma pessoa restaurada, a gente tem que enfrentar o problema. Diga glória a Deus, né? Aquela pendência, aquela situação que muitas vezes nos tira a paz, algo que não está resolvido, tem que ser resolvido. Quantos estão entendendo? Tá. Não, é correria, eu esqueci a bolsa. Então, se nós queremos ser restaurados, nós temos que enfrentar, inclusive, o nosso passado, querido. Diga amém. Sabe, se você querer ignorar, ou que é uma fuga, né? Quando você tenta ignorar algo, você está de certa forma evitando, fugindo. Não vai haver restauração. Nós temos que, sabe, ser encontrado por essa pedra, para que essa nossa situação seja confrontada. Só assim, de fato, nós seremos restaurados por Deus e vamos poder usufruir da vida que Ele promete. Diga glória a Deus e aplauda a Ele. Interessante que ele encontra a pedra, e aí vem outro aspecto da pedra, porque a pedra para mim representa problema. É um problema. Jesus é um problema para o seu problema. Eu tinha problemas. Eu sei que todos aqui tinham. E tem talvez.
Então, quando eu encontrei a pedra, se tornou um problema para o problema que eu tinha. E aí eu tive que enfrentar esse problema meu. E aí as coisas se encaixaram. Diga glória a Deus. E o outro aspecto da pedra aí, que eu quero considerar aqui como também um processo de restauração, né? É que ele só tinha uma opção: usar aquela pedra para descansar. Diga glória a Deus. A Bíblia fala que ele pôs aquela pedra como travesseiro, porque anoiteceu, deserto. Provavelmente aquele era um lugar que tinha um certo abrigo. Então ali ele só tinha aquela opção: colocar a cabeça dele na pedra para poder dormir. Diga amém. Né? Que aí a gente vê o paradoxo, porque a pedra que representa um problema, agora também é um lugar de descanso. Diga glória a Deus. Ali é o único lugar onde ele encontrou descanso. Lembra Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 28, ele diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então encontrareis paz para as vossas almas. Descanso. Amém? Então a pedra, ela também representa o descanso. Nós temos que aprender a descansar no Senhor. Nós vamos viver a nossa vida inteira aqui nessa terra em guerra. Em guerra. Porém, nós temos uma pedra onde a gente pode descansar. Se é que pedra é lugar de descanso, porque na verdade a proposta dele não é conforto. Uma pessoa no conforto, ela se acomoda. Quantos estão entendendo? Conforto demais é lugar de comodismo. E uma pessoa acomodada, ela não consegue ser restaurada. Você pode olhar para a própria vida do nosso Senhor. Ele chegou a um ponto que as pessoas queriam seguir ele. Ele disse: olha, os passarinhos têm os seus ninhos, as raposas têm os seus covis, mas o Filho do Homem não tem nem onde recostar a cabeça. Ou seja, não é que ele não tivesse de fato um lugar para um descanso. Nós somos humanos e precisamos. Mas o que eu quero que você entenda, e o que eu quero passar para você, é que no processo de restauração de Deus, irmão, não se iluda não. Muitas vezes é incômodo. Até porque a mudança de mentalidade, a mudança de vida, não é uma coisa muito legal para a gente não. Vocês estão entendendo? A gente vivia uma vida de mentira, engano. Enganava um aqui, enganava outro ali, era enganado também, sabe? Mas de repente agora você encontra a pedra, e agora você só tem a pedra para você descansar. Não tem conforto, mas tem cura. Não tem conforto, mas tem restauração. Não tem conforto, mas tem revelação. Aplauda bem forte aí. Eu me lembro quando eu fui para o meu encontro, eu chorava igual menino. Cada ministração era um confronto. Eu digo: esses caras não aliviam não. Que coisa. E aí, meu irmão, chegava um momento que eu disse: não, agora acho que não vai ter mais nem lágrima para eu chorar. Mas tem. Mas tinha uma fábrica. Mas ali a gente começa a ser restaurado, para a gente se tornar aquilo que Deus deseja que sejamos. Jacó, nós sabemos que o nome dele quer dizer, está associado a
aquele que usurpa, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão, ele queria nascer primeiro, só que ele foi o segundo. E na história de Jacó nós sabemos que ele enganou o pai dele, e ele tomou o lugar do próprio irmão, para receber a palavra de bênção para ele. Esse era o Jacó. E essa pedra, em que ele descansou, que não dava, oferecia nenhum conforto para ele, mas o Deus Todo-Poderoso se manifestou naquele sono, naquela pedra. Ele se manifestou ao seu filho. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Eu me lembro quando eu me converti, porque a gente imagina, eu pelo menos imaginava assim, e o pessoal fala muito, né? Essas televisão, irmão, hoje, esses rádios, na minha época era muito rádio, né? Dizia, venha, Jesus vai mudar tudo para a sua vida, né? Vai fazer tudo novo. E eu também falo isso, mas isso é no âmbito do Espírito. Mas às vezes não se explica direito, a gente imagina que todos os nossos problemas vão ser resolvidos. Qual já pensaram assim? Eu imaginava assim, irmão. Não, agora eu sou de Jesus, todo o meu problema vai ser resolvido. Só que na verdade não é assim que funciona. Amém? Não é assim que funciona. Porém, agora o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel estará conosco até o fim. Amém? Mesmo nos nossos desconfortos, eu entendo que muitas vezes precisamos passar por isso, porque Ele quer fazer alguns ajustes na gente. Eu entendo que, por exemplo, esse encontro que vai ter agora, né? Óbvio que a gente é bem tratado, né? Nossa equipe não é muito grande, mas nós vamos tratar bem os que irão. Mas não espere conforto. É muito mais você criar uma expectativa. Eu preciso de uma pedra para me colocar na minha cabeça. Quantos estão entendendo? Eu preciso de revelação. Eu preciso de restauração para a minha vida. Quantos entendem assim? Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. Então, mesmo com um desconforto, Jacó, ele sonhou. E ele teve um sonho, uma revelação poderosa. Anjos descendo, subindo. O que é que representa isso, irmão? Diga comigo, o favor de Deus. E o Senhor estava lá no trono, olhando, e depois falou com ele. Ele quer se revelar para mim e para você. Diga glória a Deus. Às vezes é porque a gente está esperando alguma coisa, sei lá, diferente, sobrenatural, talvez. É no desconforto mesmo que Ele vai se manifestar, que Ele vai falar, que Ele vai revelar, né? Então quando eu me converti eu imaginava, e aí meu irmão, é dificuldade. Eu digo, que negócio é esse? Aí eu estava até com aquela mentalidade que as pessoas dizem, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Só que ao mesmo tempo eu entendi uma coisa: eu estou no caminho certo. Porque se eu não estivesse no caminho certo, eu não tenho dúvida que eu não ia enfrentar tanto obstáculo como eu estava enfrentando. Às vezes você tem essa mentalidade, pensa que agora vai dar tudo certo, aí obstáculo, é pedra no caminho, irmão, você está no caminho certo, o Senhor está contigo e você vai superar toda pedra. E tem quem diga que você vai usar cada pedra para fazer um altar, fazer algo que você vai até se aproximar mais do Senhor. Quantos recebem? Diga eu recebo e aplauda bem forte o Senhor.
Diga: a pedra também é um lugar de descanso. Irmão, se você conseguir descansar na pedra, nada vai te deter mais. Se você realmente conseguir descansar na pedra, nada mais vai deter você. Diga amém. Outra coisa, para sermos restaurados, diga: sonhar em Deus. Eu acho que nenhum sonho hoje meu, não tem como eu sonhar qualquer coisa, eu idealizar qualquer coisa, se não for com o Senhor. Não dá. Não vai fazer sentido. Tem que ter o Senhor. Diga glória a Deus. João capítulo 1, versículo 51, Jesus iniciando o seu ministério, e ele disse o seguinte: na verdade vos digo, que daqui em diante vereis os céus abertos, e o anjo de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Cadê os filhos de Deus aqui? A promessa é que a partir do teu avivamento, da tua transformação, da tua mudança, assim também será conosco. Assim como foi com Jacó, ele viu a visão dos anjos descendo e subindo. Jesus disse: a partir de agora vocês vão ver sobre o Filho do Homem. Ele era o Filho do Homem, porém nós também somos, diga amém, somos filhos de Deus e somos filhos de homem. Jesus, ele tinha duas naturezas, a humana e a espiritual. Amém? Por que filho do homem? Porque ele veio como qualquer outro ser humano para a terra, né? E aí, óbvio, as pessoas tinham José como pai dele, mas na verdade ele tinha um pai, mas ele não era de fato o pai. Não sei se vocês estão me entendendo. Amém? Porque não foi ele que gerou, porém ele criava. Eu fico imaginando José orando, né, irmão? Pai, abençoa o nosso filho, né? Porque ele ora pelo filho, ele educava, ele tinha pai, óbvio. Então quando ele ia orar: pai, cuida do nosso filho aí, né? Então ele tinha duas naturezas. Por exemplo, um humano não pode andar sobre as águas. Não tem como uma pessoa comum andar sobre uma água. Isso é um desafio à lei da física, né? Então ele era tanto humano como ele era Deus. O Cristo era a parte espiritual. Tanto é verdade que a igreja, ele não é Jesus que é o cabeça da igreja, é Cristo que é o cabeça da igreja. Jesus, homem, ele não está no nosso meio. Quem está no nosso meio é o Espírito Santo de Deus, que opera na igreja. Jesus está à destra do Pai e intercede por nós. Diga amém. Então Jesus, ele profetizou como primogênito que isso aconteceria. Os anjos, o favor de Deus. Diga amém. Então quando você começa a sonhar, nunca sonhe nada sem Deus. Nada que você sonha pode, ter Deus ausente, hipótese nenhuma. A partir de agora, tudo que eu for fazer, tudo que eu idealizar, o Senhor, ele estará comigo. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. O sonho nos fala, né, do sonho do Jacó, é a manifestação da graça de Deus na nossa vida, querido. Diga amém. Ninguém pode ser restaurado se não houver uma intervenção de Deus. E Deus quer fazer. Diga glória a Deus. Deus quer se manifestar a nós
assim como ele definiu e decidiu que iria se manifestar a Jacó e iria mudar a história de Jacó, assim também ele quer mudar a tua história. Diga glória a Deus e aplauda ao Senhor. A gente vê tanta coisa nesse mundo hoje, muito mais, né? Porque eu sempre digo aqui, quanto mais se aproxima a manifestação, né, do Messias, o mundo ele vai caminhando para o caos, porque a Bíblia diz que o diabo vai derramar a imundícia dele no mundo. Por isso que o amor de muitos se esfriará, e a gente tem que estar ligado. Uma chuvazinha dessa, não, hoje eu não vou, não tem condição não. Se fosse para ganhar R$1.000, eu duvido se ficava em casa. Quantos estão entendendo? Quem é que ficava em casa para não ganhar 1.000? Para ganhar 1.000zão? Ninguém ficava, irmão. Se eu dar, vou dar 1.000 para cada um, meu irmão. Onde é? A chuva, eu quero lá saber de chuva, não sou feito de açúcar. É ou não é? Já fui muito trabalhar chovendo, irmão. E eu que não gosto de usar guarda-chuva, chegava todo molhado, mas ia. Ia não é porque gostava de trabalho não, irmão. Eu ia porque eu precisava do trabalho. Quantos aqui entendem que precisa de Deus? Qual é a coisa mais importante na tua vida? Aonde está o teu coração, ali estará o teu tesouro. Quando o teu coração de fato está em Deus, as coisas mais importantes são as coisas espirituais para a tua vida. E tu não vai abrir mão disso, por nada. Nem paixão, nem dinheiro, nada. Quantos estão entendendo? Aplauda ao Senhor. E quando nós agimos assim, irmãos, é um processo de restaurar, nem percebe, mas a gente está sendo trabalhado, restaurado por Deus. Passamos a valorizar. E isso é tremendo, querido. Tem um Salmos, né, que diz: alegra-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Nós temos desejos, irmãos, coisas óbvio, lícitas, válidas diante de Deus, que é um sonho, que é projetos, e Deus está dizendo: alegra-te do Senhor, deixa Ele alegre, e Ele vai satisfazer o desejo do teu coração. Ele sabe o que você precisa, mais do que você mesmo, porque tem coisas que você acredita que precisa, e aquilo não vai ser bênção para a tua vida não, querido, e Ele sabe disso. E quando a gente sonha os sonhos dele, em nome de Jesus eu quero até profetizar que você vai ter um sonho poderoso aí da parte de Deus. Você vai dormir, mas você vai ter um sonho poderoso, algum tipo de revelação que o Senhor vai trazer para a tua vida. Diga: eu recebo, e aplauda ao Senhor. Um dia Deus me deu um sonho que marcou a minha vida, nunca esqueço. Era já, Ele estava desenhando a minha chamada. A gente não sabe, a gente não entende, mas Deus já estava desenhando o propósito que Ele queria comigo. Eu era ainda novo convertido, acho que não tinha nem um ano de igreja. Deus me deu um sonho, eu tive um sonho. Ele me colocou num lugar muito alto, muito alto. E eu cheguei naquele lugar alto, e lá embaixo era um mar. Só que quando eu comecei a fixar meu olho naquele mar, era um mar diferente. Não era um mar comum, era um mar de gente. Milhões de pessoas formando aquele mar, cabeça subindo e descendo. E eu, que coisa, né? A gente fica espantado. O sonho é tão real que óbvio. Imagina se você visse um mar de gente, você não ficar espantado não? Que coisa doida é essa? Passar aqui a mão nos olhos para ver se isso é normal mesmo. Estou vendo o que é. E era um mar de gente. E eu sabia que tinha uma pessoa do meu lado, mas eu não via o rosto. Eu não via nada. Eu sabia que tinha. Aquela pessoa estava do meu lado. E aí eu olhando para o mar, de repente, irmão, veio tipo um tubarão, peixe grande, e abocanhou umas pessoas.
E as pessoas se desesperaram, começaram a gritar, e eu me desesperei. E eu disse: mas tu tem que fazer alguma coisa, olha aí, o que está fazendo agora aí? E aquela pessoa não falava nada. E aí de repente, de novo, e eu me desesperava: tu tem que fazer alguma coisa. E ele não disse nada, mas ele me fez entender: vá lá e faça você. E eu acordei com aquilo, irmão. Acordei, fui orar, e eu entendi. Não entendi que eu ia ser pastor, mas eu entendi que tem um monte de almas ali perecendo e que precisam de mim, para de repente, não vou dizer que eu vou salvar todos, sabe? Às vezes a gente, óbvio que a gente tem que salvar o máximo que a gente puder. Quantos estão entendendo? Mas sabe, na verdade, nós temos que fazer pelo menos a nossa parte. O que você puder fazer é importante, é válido. Porque se eu faço, você faz, daqui a pouco essa igreja vai estar lotada, todo mundo fazendo, daqui a pouco vai ter que ir para um lugar maior, e nós vamos fazer. Quantos estão entendendo? Aplauda o Senhor. Sabe quem era a pessoa que estava do meu lado? O Espírito Santo. Ah, como assim, pastor? Eu não tenho dúvida, era ele. Era ele, né? E eu depois entendi isso. E o Espírito Santo, ele não vai fazer. A gente às vezes quer, vai lá, Espírito Santo. Ele não vai. Ele vai estar através de você fazendo. Agora, se você não fizer nada, ele não vai poder fazer nada. Agora, se você entender e abraçar e viver os sonhos de Deus, ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Aplauda bem forte o Senhor. Jacó, ele expressou os desejos dele: eu quero voltar. Ele ainda estava fugindo, mas eu quero voltar, e eu quero que o Senhor me abençoe na minha viagem. Ele tinha desejos. Depois de 20 anos ele voltou. Deus fez ele voltar, porque o Labão, que é o espírito, né, que muitas vezes tenta nos prender, tentou prender ele. Mas Deus, ele mesmo depois reconhece: se não fora o Deus que eu conheci lá em Betel, ou em Betel, que é o caso aqui, me tivesse favorecido, eu ia viver e morrer aqui. Mas Deus foi comigo, Deus é comigo, e Deus é contigo, querido. Nunca pense que Deus, às vezes a gente passa por coisas que parece que Deus não se importa com a gente, mas isso é um engano da tua alma. Você tem que focar naquilo que Deus promete, porque às vezes você está querendo ser levado pelo sentimento, e o sentimento é perigoso, porque ele vem da alma, e a Bíblia diz que a alma, ela é enganosa. Quantos estão entendendo? Você sente que parece que Deus não se importa, cuidado, é a tua alma. Não vai nessa onda não. Foca na promessa. Ele prometeu que nunca te deixaria. Aplauda ele. Ele disse a Abraão: eu sou o Deus dos teus pais, e eu estarei contigo, Abraão. Ou Jacó, eu estarei contigo. Tu vai voltar, e a tua descendência, a semente que virá de ti. Quem é essa semente? Não eram os filhos de Jacó. Jesus Cristo, querido. Ele é a semente. Amém? É em Cristo que as famílias serão abençoadas. Ele é descendente de Abraão, de Jacó. Diga amém. Outra coisa que eu quero que você entenda, para você realmente tomar posse da restauração, diga comigo: crê na presença de Deus. Ô irmão, se a gente deixar de crer na presença de Deus, a gente se acaba, a gente se entrega. Mesmo
se estiver passando uma grande tribulação, confia, Ele está contigo. No sonho de Jacó, ele teve essa compreensão, ele entendeu, esse lugar aqui é terrível, Deus está aqui, ou Deus está presente. A gente nunca pode perder essa percepção da presença dele. É óbvio que na nossa caminhada, Deus ele sabe de tudo, né? Talvez na hora que você está pensando em desistir, Deus vai fazer alguma coisa, mas Ele não vai deixar você desistir. Agora, tenha essa mesma percepção que Jacó teve, da presença de Deus. Eu vou para o encontro restauração, vai ser mais um encontro. Não, encha de expectativa, vai ser um encontro que eu vou mais receber de Deus na minha vida. Quantos creem e recebem? Aplauda bem forte o Senhor. Diga, Deus está perto. Jesus é o Emanuel, Deus conosco. Amém? Lembra do Pedro? Quando ele olhou para a tempestade, o que aconteceu com ele? Começou a afundar. Aí a Bíblia diz que ele fez o quê? Gritou: me socorre, Jesus. Geralmente você grita quando alguém está longe, sim ou não? Ou então se tiver um microfone, né? Só nem me ouve direito. Tem que gritar. E Jesus, irmão, simplesmente estendeu a mão para ele. Ele estava perto ou estava longe? Ele nunca vai estar longe. Era a percepção de Pedro diante da tempestade, diante da situação. Tamanho era o medo, o temor, que ele clamou, ele gritou, e Jesus simplesmente estendeu a mão e segurou ele. Você não vai afundar, porque Ele sempre estará contigo, querido. Aplauda bem forte a Ele. E pare com esse negócio de sentir. Que tem gente que é movido por sentir. Não arrepiei, não, eu sei não, acho que isso é coisa para menino, irmão. Meninos em espiritual, que a gente anda atrás dessas coisas, e tem que, sei lá. Aquele que já tem um alimento sólido, irmão, ele vive a palavra. Quantos estão entendendo? Ele vive a palavra. Por que eu sei que Deus está comigo? Porque a palavra dele diz que Ele sempre estará, e Ele não mente. Se Ele diz, pode ter certeza que Ele sempre estará contigo. Amém? Então Jacó, ele percebeu isso. No versículo 17 a gente vê isso. Ele entendeu que Deus estava com ele, Deus estava perto, apesar de quem ele era, né? Porque ele era um fugitivo ainda. E a outra coisa que eu quero aqui considerar para a gente nós sermos restaurados por Deus, diga comigo, erguer um altar para o Senhor. Quantos querem erguer um altar para Deus? Vamos pegar as pedras? Quem é que tem pedra aí? O altar é você, querido. A sua vida deva ser um altar para Ele. Jacó pegou aquela pedra que ele dormiu e ele ergueu um altar a Deus. A nossa vida, para nós sermos restaurados pelo Senhor, precisa se tornar um altar a Ele. Quantos estão entendendo? Tudo que nós formos passar, nós vamos fazer como Jacó. A gente vai erguer, vai ser mais uma pedra para o altar. Uma maldade que alguém faz, mais uma pedra para o meu altar.
uma covardia, uma calúnia. Quantos estão entendendo? Antes era revolta, era vontade de matar, de se vingar. Agora a gente vai colocar tudo como um altar. Quantos recebem? A nossa vida vai ser um altar para Ele. Aplauda bem forte o Senhor. Se a gente viver carregando pedra, você não vai sobreviver. Eu aprendi uma vez, um pastor falou que tudo que for de bom, ele entrega a Deus. E tudo também que for de ruim, ele entrega a Deus. Tudo é para ti, Senhor. Bom ou ruim, tudo é para ti. Amém? Eu não vou carregar nada. Diga amém. Se as coisas boas, que é um reconhecimento, é um muito bem, hoje Deus falou comigo através de você. Tem gente que fica até inchado. Eu sou o cara. Perigoso. Assim também como misericórdia, o culto hoje foi. E às vezes fala até perto só para a pessoa ouvir, né? Para ver se pastor hoje está só misericórdia. Acho que ele está em pecado, só pode. Entrega aí. Então meu coração sempre vai estar guardado, porque toda pedra eu vou erguer o altar. Quantos recebem? Aplauda bem forte o Senhor. E o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, Ele há de me abençoar, Ele há de abençoar a tua trajetória. Amém? E os desejos do teu coração, que estiverem alinhados com o Senhor, pode ter certeza, Ele vai realizar. Que eu falo que esteja alinhado, porque às vezes você está viajando, e Deus não vai fazer isso com você. Quantos estão entendendo? Deus não vai fazer. Tem que estar alinhado com o coração dele. Se tiver, se prepare, Ele vai realizar.